Boa noite a todos, né? Estamos mais uma vez aqui reunidos, que a paz de Jesus esteja conosco, né? A sala está plana, aos olhos visíveis e invisíveis, né? Antes de mais nada, a gente queria já fazer um convite, tá falando agora com a Claudinha, que é responsável pela organização da turma da evangelização infantil. Nós vamos ter agora uma turma para adolescentes, né? E vai ser muito bom, vocês têm que vir. Vai ser divertido, nós vamos colocar o evangelho no smartphone, nas brincadeiras que vocês fazem na escola, nos problemas de casa, a gente vai colocar nos desenhos animados, nas séries preferidas, até no Harry Potter a gente vai colocar o evangelho também. Então vocês vão adorar aprender uma nova maneira do evangelho, entendeu? Vai ser divertido e eu tenho certeza que vocês vão trazer até os amiguinhos também. Então o convite está feito para os adolescentes a partir do 3, não é, Claudinha? Começa no primeiro sábado de setembro, só confirmar a data. Mas 3 de setembro, né? 2 de setembro. 2 de setembro. Começa a nossa turma, então o convite está feito, a gente vai bater na tecla até lá, porque vale a pena. E os papais também, se quiserem vir, tem um estudo do lado, mas a gente está esperando os adolescentes, né, para a gente trabalhar junto. O horário... Chega às 15 horas, porque 15 horas a gente está fazendo a pressa, né? Então, assim, até às 4 sempre tem mais. E vai ser divertido, a gente vai brincar, a gente vai conversar, a gente vai conhecer Jesus como nós somos. Vamos apresentar às nossas crianças o Jesus menino também. Vai ser mais fácil de compreender. Então, eu espero pela presença de todos. Eu queria deixar um complemento. Por favor. Livre-arbítrio pertence a todos. Eu sei que é extremamente difícil preparar uma lição, um programa, uma palestra, um trabalho qualquer. Precisa de muito tempo, de organização, experiência, maturidade. É extremamente difícil. Eu até me interrogo a mim próprio se eu conseguiria fazer a mesma coisa que as pessoas que se habilitam a fazer estes trabalhos, se eu faria igual. Não. É extremamente difícil preparar esses trabalhos e eu admiro realmente quem tem a capacidade de fazer. No entanto, o senhor falou sobre a questão da evangelização para as crianças e colocou, nomeadamente, Harry Potter. Pessoalmente, e pelo aquilo que eu tenho lido, eu advirto as pessoas, talvez, a refletirem um pouco sobre essa matéria de colar o cristianismo, portanto, a boa nova de Jesus, em relação a Harry Potter, porque para convencer as crianças a serem cristãs através do Harry Potter não é o bom caminho. Não, nós não vamos convencer as crianças a serem cristãos Harry Potter, nós vamos mostrar às crianças um futuro próximo. O Evangelho é algo que deve ser vivido agora, em nossas vidas e nos mínimos detalhes. Porque a gente aprende que tudo que acontece nessa vida, até mesmo uma folha que caia de uma árvore, tem permissão de Deus. Portanto, a vida é um palco enorme de aprendizado, desde que estejamos dispostos a levar a vida que temos com o Evangelho de Jesus no coração. É uma frase muito bonita que a gente encontra no Espiritismo, que quer dizer: vamos ser deste mundo sem ser dele. A gente vive nossas obrigações terrenas, a gente convive tudo aquilo que está no nosso alcance. Há um tempo atrás, eu me questionava a respeito disso. Antes mesmo de me fazerem os convites para trabalhar na evangelização infantil, eu me questionava a respeito disso, se poderia ir mais à frente, né? Foi quando caiu na minha mão, por acaso, um livro que me mostrava um grupo de espíritos ligados ao teatro, à arte e à música, que encarnaram na Terra, que decidiram encarnar em conjunto, em amigos. E aquilo me deixou curioso, eu queria entender o porquê. Porque eu dizia assim, mas por que tudo isso? Por que teatro, por que dança, por que música, se na verdade a gente tem que trabalhar o espírito? Porque cada um está apto de aprender de acordo com o seu conhecimento. E esse grupo de espíritos, inclusive, veio justamente para trazer música, para trazer teatro e assim alcançar aqueles que não estavam dispostos de ouvir as palestras, mas que se concentravam ainda bem melhor vendo um teatro, vendo um filme, lendo um livro, ouvindo uma poesia. Então,
tudo está ao alcance de Deus, todo o aprendizado vem a partir dele, né? Então, por isso que nesse ponto é interessante que a gente faça extrema atenção no evangelho de hoje. Porque justamente ele coloca em choque esse toque linguístico do evangelho. A gente vai utilizar, como a própria Haroldo falou no estudo desse evangelho na Federação Espírita do Brasil, que faz esse estudo que a gente acompanha pela internet, que esse evangelho ele é desafiador em termos de compreensão. Porque a gente sabe que a maioria dos problemas sensíveis na humanidade relacionada à religião se dá por essas traduções extremistas, né? E por vezes traduções extremistas que fazem deturpar aquilo que realmente disse Jesus. Então a gente sabe que tudo aquilo que Jesus pregou entre nós fora o amor. Portanto, tudo aquilo que for contra o amor deve ser analisado minuciosamente, não rejeitado. E, sobretudo, se tais palavras forem atribuídas a ele. Então vamos ler o Evangelho, né? Só para a gente compreender. Se chama Estranha Moral. O título já é, né? Quando eu ouvi o título, eu digo, lá vem puxão de orelha. Mas como todo mundo tem que ouvir, né? Vamos pegar todos os puxão de orelha junto. Então, vamos tratar, entre outras coisas. Vejam só, odiar pai e mãe. Abandonar pai, mãe e filhos. Deixar os mortos cuidar de enterrar os seus mortos. Não vim ao mundo para trazer a paz, mas a divisão. Odiar pai e mãe. Uma grande multidão marcha com Jesus, voltando-se para o povo. Ele disse, se alguém vem a mim e não odeia, vejam bem a palavra. Uma grande multidão vem até Jesus, ele vira e diz ao povo, se alguém vem a mim e não odeia o pai e a mãe, a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não poderá me ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo que tem, não pode ser o meu discípulo. Lucas 14, 25, de 27 a 33. Continuando, item 2. Aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seus filhos e suas filhas mais do que a mim, não é digno de mim. Então é como Haroldo nos fala, esse evangelho ele é desafiador em termos de compreensão. Porque fica difícil acreditar que Jesus haja proferido tais palavras. Até porque nós temos um evangelho inteiro dedicado à compreensão de honrar pai e mãe. Temos ainda, quarto mandamento da lei, o único com promessa. Honrai vosso pai e vossa mãe, para que vossos dias sejam longos na terra. Então, a gente fica um tanto confuso, se a gente for traduzir essas palavras no pé da letra, a gente fica confuso, é difícil acreditar que Jesus haja pronunciado essas palavras. Então, portanto, que se a gente diz o convite de Kardec esta noite, porque Kardec adota essa postura, realmente é de analisarmos se Jesus falou, em que contexto, quando, para quem e por quê. Para que não haja, para que possamos fugir das traduções extremistas. Traduções extremistas e, por vezes, pessoais. Porque a gente tem a mania de traduzir o evangelho da maneira que nos convém. E não é bem aí, já que o evangelho é um código de sabedoria celestial, como nos diz o Espírito. Então, tudo aquilo que foi dito Jesus abrange o mundo. E como é um código de sabedoria celestial, muito além dele também. Então, a gente tem que evitar essas traduções extremistas, né? O próprio Kardec, nesse evangelho, ele adota essa postura. Grande postura de grande humildade. Porque ele vai falar no Evangelho, ele diz assim, que o idioma hebraico naquela época não era tanto rico. E que, portanto, existia várias palavras para determinar diversas coisas diferentes. Uma palavra podia significar várias coisas, né? Então, ele tem a grandeza de recorrer a um amigo,
Porque esse evangelho Kardec nos faz uma atenção de que nós não sabemos tudo. Kardec, que foi um homem letrado, professor de alemão, escreveu 2 gramáticas francesas, codificador da doutrina espírita, ele vai até onde o seu entendimento permite e a partir dali ele procura um amigo, professor Penzani, um estudioso do grego e do hebraico, e com a grandeza de deixar nas páginas do Evangelho essa nota a quem ele recorreu. Então, quando alguma coisa para nós estudiosos do Evangelho não tiver a nosso alcance, então que a gente possa, se temos um amigo, poder consultá-lo. Senão nós temos a biblioteca, nós temos os trabalhadores da casa, que se não responder nossas dúvidas, certamente nos guiará para fazer como compreendê-las, né? Então Penzani vem até Kardec, ele que era um estudioso, um professor do hebraico e do grego, explica a Kardec o que ele já sabe e diz a ele que o idioma hebraico era um idioma não tão rico em termos de gramática e que naquela época a palavra odiar não teria o mesmo significado que para nós hoje. Que o verbo odiar naquela época era tido como um elemento de comparação com a mesma intensidade. Por exemplo, a palavra odiar servia para um elemento de comparação, quer dizer amar com a mesma intensidade, amar menos. Já fica mais suave. Mesmo que a gente não compreenda tanto, já fica mais suave saber que Jesus quis dizer aquele que não amar menos a seu pai e a sua mãe, aquele que não amar menos a seu irmão, não seria digno de mim. Então já fica mais suave, né? Mesmo que um tanto confuso ainda. Mas nós, brasileiros, eu não sei na gramática portuguesa, que às vezes a gente diverte de algumas coisinhas, né? A gramática brasileira, isso é muito habitual no nosso meio. É o que nós chamamos de, vulgarmente falando, popularmente falando, de vícios de linguagem. Por exemplo, a palavra manga, ela determina uma fruta. Mas eu utilizo também a manga de uma camisa. Em regiões norte do Brasil, eu posso utilizar a palavra manga também para expressar um deboche. Por exemplo, eu digo, eu estou mangando, eu mango desta pessoa. Ou seja, eu estou debochando dessa pessoa. Mas tudo isso para a gente é perfeitamente normal. Isso não nos escapa os sentidos e nós compreendemos. Por quê? Porque nós estamos vivendo a época. Faz parte do nosso contexto linguístico. Então não nos causa confusão. Quem sabe daqui a 10 mil anos eles vão querer saber por que mango se usar para tanta coisa, né? Mas agora, no momento, não nos causa confusão. E foi a postura que a Kardec adotou. Ele procura o professor Penzani e ele volta à época do hebraico para saber o que significava aquela palavra odiar naquele momento. Penzani vem e explica a Kardec que o verbo odiar naquela época era um elemento de comparação e servia para comparar o contrário de alguma coisa com a mesma intensidade. E que, portanto, aquele que não odiar sua mãe quer dizer amar menos. Ainda fica um pouco confuso, mas a gente chega lá. A gente vai chegar lá, a gente vai compreender. No Paulo Estevam, essa obra-prima, que vai estar presente, inclusive, em nossa feira de livros. Vamos ter comentários também sobre livro, entre outros. Então, já mostrando que na feira de livro vai estar presente também. Nesse livro Paulo Estevam, que é um livro que vale a pena ler, porque é um livro de consulta. Você o lê e coloca na cabeceira para qualquer período da sua vida. Porque é um livro muito bonito, riquíssimo. No livro Paulo Estevam tem uma passagem que a gente vai tentar compreender o que quis dizer Jesus relacionado a este amar menos, né? Saulo de Tarso, implacável perseguidor do cristianismo, vai até Damasco, onde ele iria continuar perseguindo os cristãos. Nas portas de Damasco, ele tem uma lese no cavalo, cai, e é quando ele tem a visão de Jesus. O Cristo aparece para ele. A história se passa logo depois da crucificação do Cristo.
E Jesus aparece para ele e lhe fala, né? Tanto que ele diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Emmanuel nos comenta que a partir daquele momento, Saulo de Tarso morreu. O homem velho que existia em Saulo de Tarso morreu. Tanto é que ele se transforma logo em Paulo de Tarso. Saulo fica cego. Acredito eu que essa cegueira fora providencial. Porque imaginemos, visualizar Jesus, ver Jesus, todo o magnetismo, toda a luz, toda a bondade, todo o amor que Jesus emana é capaz de mudar a estrutura de qualquer ser. Então Saulo fica por um período cego para poder absorver tudo aquilo que via e o que significaria agora Jesus em sua vida. Ele passa esse período cego com a ajuda de amigos e quando ele recupera a visão, o seu primeiro intuito é sair à procura do Pai. Porque naquela época o quarto mandamento era algo de muito sério e de grande respeito, honrar pai e mãe. E ele, quando recupera a visão, ele sai de imediato ao encontro do Pai. Quando ele chega na casa do Pai, o pai que não sabia por onde andar o filho, ele relata ao pai tudo o que o aconteceu. Ele fala da visão que ele teve do Cristo e que agora o que significava Jesus em sua vida, né? E o pai tem uma reação agressiva, né? O pai tem uma reação agressiva, grita com ele, diz para ele, mas você está louco? Ou você virou um criminoso vulgar? O pai havia 75 anos, com os seus dogmas religiosos enraizados na região hebraica. E ele chama Paulo de louco, de criminoso vulgar, e ele exerce a sua autoridade de pai e diz, se tu queres permanecer nessa casa, sobre bom tom, tu deves escolher agora, entre mim ou o carpinteiro. Saulo baixa a cabeça, começa a chorar e responde, meu pai, nós dois precisamos de Jesus. E o pai vira o filho e responde, tu já fizeste a tua escolha, portanto, não tens mais nada a fazer nessa casa. Saulo chora muito, porque ele percebe a força que o pai faz para pronunciar tão duras palavras. Mas ele precisava exercer sua autoridade paternal. Ele vira de costas e vai embora. Existe um momento na vida da gente que a gente precisa estar com Cristo. E estar com Cristo, por vezes, é ser incompreendido. E muitas vezes, por aqueles por quem mais amamos. Jesus, em momento algum, exortou a separação daqueles que a gente ama. Como Emmanuel nos comenta no livro Caminho, Verdade e Viva, a respeito desse evangelho, dizendo que Jesus jamais viria entre nós para abalar o núcleo sagrado da família. O amar menos a que Jesus se referia é a renúncia. A renúncia de si mesmo, como Saulo renuncia ao homem velho. A renúncia das ideias, quando ele renuncia também às ideias com o Pai. A renúncia da matéria, porque ele estava passando por dificuldades. Mas ele abandona o conforto paternal e se mantém fiel ao Cristo. Estar com Cristo é verdade que por vezes pode ser incompreensível, mas estar com Cristo é também compreender. Porque é o que está ao nosso alcance. Em momento algum, Saulo de Tarso falta com respeito ao Pai. Mas ele sabe que o pai estava enraizado nesses dogmas religiosos, que seria difícil explicar tudo aquilo para ele. Com honradez, ele baixa a cabeça, vira e vai embora. É quando o pai o chama, um empregado do pai o chama e leva uma bolsa de dinheiro e entrega para ele. Ele tem esse intuito de virar e voltar para trás e dizer para o pai que não precisava daquele dinheiro. Quando novamente vem a visão de Jesus em sua cabeça e ele percebe que o homem velho que existe nele precisa morrer. Porque se ele voltasse para discutir com o pai, ele estava alimentando novamente o próprio ego. E, portanto, um dos primórdios de Jesus para com todos é a compreensão.
A convivência é a primeira e talvez que está mais a nosso alcance etapa de evolução do espírito. Viver com o outro é ser fiel a Jesus. É claro, eu não posso dar minha paz para o outro, mas eu posso viver em paz com o outro. Porque Paulo de Tarso renuncia à sua própria pessoa, porque ele acreditava em ser alguém. E o que é renunciar a si mesmo, finalmente? Renunciar a si mesmo não é negar a si mesmo, é renunciar àquilo que a gente acredita ser. Porque tudo que Saulo de Tarso fazia, ele fazia em nome de Deus, em nome de Jesus. Ele achava que, em nome de Deus, ele achava que estava agindo em nome de Deus. E quando ele tem essa visão do Cristo, ele renuncia às próprias ideias, ele renuncia àquilo que ele achava ser. Perante a nossos parentes, perante a nossa família, perante aqueles que compartilham o mesmo telhado, não é negar o que somos, é aceitar aquilo que eles são. Essa é a diferença. A renúncia a que Jesus se refere é a renúncia de ideias, a renúncia da matéria, a renúncia de si mesmo. Né? Então vamos, como eu falei já no começo, né? Vamos tentar trazer o Evangelho agora para nossos dias. Vamos parar com a mania de achar que o Evangelho foi do passado ou que virá num futuro próximo. Sempre amanhã. Né? Eu tinha muito essa mania, eu sempre começava alguma coisa amanhã, nunca comecei. É só quando a gente decide, né? Minha mãe que dizia assim para mim, diz sempre, né? Olha, quando tu quiser começar alguma coisa na tua vida, de qual é o momento certo, minha mãe? Porque nossos pais são pessoas muito sábias. Nós devemos sempre os ouvi-los. É importante os conselhos daqueles que já viveram primórdios mais do que nós, né? Minha mãe dizia assim para mim, o momento certo de começar qualquer coisa é quando tu começa. Aí foi quando eu decidi começar tudo que eu queria fazer na minha vida. Porque eu sempre esperava o amanhã. Então vamos trazer agora o Evangelho para a nossa época. Né? Eu tenho uma amiga transexual que alguns dias atrás me contou um pouco da sua história. Ela me falou que ela vem de uma família muito religiosa, que a sua família durante gerações e gerações era um evangélico. Eu conheço a família pessoalmente, família muito boa, muito respeitada. Mas a gente sempre quer a pedra no pé do vizinho, nunca no nosso. Ela vem, essa moça que vem dessa família, que eu a conheço há bastante tempo, vem como um rapaz, com o passar dos anos se transforma em transexual, vai embora da família porque o choque é grande e abraça como religião o espiritismo, mas na sua forma da Umbanda. Ela me relatou, quase com lágrimas nos olhos, que fora muito difícil o começo. Porque a família inteira religiosa durante gerações e gerações e gerações. Minha mãe conta que desde quando ela se lembra, eles sempre foram evangélicos. Família muito boa e respeitada. E ela dissera que graças à mãe, que se manteve fiel ao seu lado, lhe apoiando, ela pôde ultrapassar. Mas ela ficou muitos anos fora de casa. 4 anos se passaram, quando um dia a mãe achou que já estava na hora de ela vir ao meio da família, transformada. Ela escolhe uma noite de Natal, onde normalmente o ser humano já está um pouco mais sensível, com a emoção à flor de pele, e vai a um jantar da família. Quando ela entra, ela procura se vestir da maneira mais discreta possível. E é alguém muito discreta, porque eu a conheço há muitos anos. Eu conheci como um rapaz e agora como uma mulher, né? Pelo menos como ela gosta de ser chamada, e o que é um respeito da nossa parte, né? Quando ela entra, ela notou um certo desconforto da família. Todos estavam um tanto desconfortáveis, mas a Santa Mãezinha não parava de ir à mesa em mesa e falar com cada um, tentando convencer da presença do filho. E ela tentava compreender. Em certo momento, uma das tias que a havia lhe criado, vira para ela em tom educado, realmente em tom de dúvida, e lhe pergunta: por que tu fizeste isso conosco? Por que tu fizeste isso com a nossa família? Ela conta a história, eu estava presente nessa noite. Mas eu acho que não foi ela que respondeu, porque ela vira e responde assim, num tom de voz um pouco mais alto e, portanto, ela fala muito baixo. Ela diz assim para eles: eu sou o seu maior desafio. Eu sou aquilo que a senhora me ensinou a vida inteira.
Eu me chamo, minha tia, Tolerância. A partir daquele dia, houve um esforço visível de toda a família para aceitá-la. Ela já não impunha sua religião porque ela sabia que eles não iriam compreender. A família já não a tratava mais como um rapaz, mas sim como mulher que ela gostaria. E eles foram vencendo essa barreira de tolerância que existia entre eles. Olha o que é a sabedoria divina. Família muito boa e respeitada em nossa rua. Gerações e gerações de evangelhos, sempre prontos a ajudar a todos. E Deus manda no seio da família aquela que vem provar a maior da evolução do homem, que é a tolerância. O único filho rapaz se transforma em transexual e abraça a Umbanda como religião. Em nossas famílias, é muito fácil, é muito conviver com credos diferentes, com ideias diferentes. Portanto, a família é um laboratório. Se nós não conseguimos conviver em família, nós não conseguiremos conviver em sociedade, porque eu sou o reflexo daquilo que eu aprendo em casa. Eu levo para a sociedade tudo aquilo que me ensinam em casa. Então a tolerância, olha só, a análise que a gente faz, se a gente sai da superfície do evangelho, se a gente começa a encarar um livro que pode nos trazer aprendizado em qualquer situação da família, em uma única palavra, odiar, encontramos renúncia e tolerância. Um mar, e não parou por aqui, hein? Um mar de sabedoria. Então, conviver com o próximo é estar com Cristo. Aprender a conviver com aqueles com os quais não nos partilhamos as mesmas ideias é ser fiel a Jesus. Porque Ele nos ensinou sem cessar o perdão e o amor quantas vezes fossem necessárias. Então é difícil acreditar que Ele mandaria que nós nos separássemos das pessoas que a gente ama. Seria impossível abandonar pai, mãe e filha, até porque já é uma falta de caridade. Então o que Ele quis dizer foi renunciar a si mesmo, renunciar à alegria de tê-los perfeitos ou melhores. E como nos aconselha Emmanuel no Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel está presente essa noite, trabalhando com Jesus, o aperfeiçoamento deles. Porque se nós acreditamos a ser, se nós não queremos renunciar às nossas ideias, é porque nós já sabemos tudo. Então, se nós sabemos tudo, a reflexão é mínima. Ah, ele não sabe? Eu sei. Então, eu vou viver em paz. Ah, ele não tem paz? Eu tenho. Se não for o caso, renunciemos àquilo que a gente acredita ser e vamos aprender junto com Jesus a postura a adotar. Olha como é importante a gente compreender, a gente mergulhar no Evangelho. Como a gente encontra também em Mateus 10, 35, quando Jesus fala, eu vim fazer a separação dos homens. Eu vim trazer a espada e não a paz. A separação a que Jesus se refere é essa. Separação de ideias. Separação, a espada, se a gente vai num contexto mais profundo, naquela época a espada também significava a guerra íntima. Quando Jesus fala que vem trazer a guerra, é esse tipo, porque quando você está com Jesus, você entra em choque no seu psicológico. O teu próprio ego entra em choque. E é normal que hoje a gente está bem, amanhã eu estou mal, hoje eu estou cheio de esperança e amanhã eu não estou mais. Hoje eu estou sorrindo para todo mundo, amanhã eu estou... É normal que tudo isso venha à tona. Para mim foi terrível. Foi terrível esse choque, sobretudo quando eu abracei o espiritismo. Porque qualquer passo em falso minha consciência alertava. Eu digo, não posso viver desse jeito, eu não sou santo. Não vai ter condições. Foi quando eu determinei um ritmo para mim mesmo. Foi quando eu vim entender que eu estava alimentando o meu ego. A partir dali eu entendi que eu era falho, que eu não sabia tudo, que eu devia aprender, que eu devo aprender hoje e todos os dias. Ficou mais fácil. Volta e meia as crises chegam novamente. E graças à oportunidade que os amigos da casa me deram de falar o Evangelho, eu aprendo todo dia um pouquinho mais.
Mas esse contrassenso da balança, hoje eu estou alegre, amanhã eu estou feliz, hoje eu estou esperançoso, amanhã eu estou mal, hoje eu estou contente, amanhã eu estou com raiva, normal. É um processo normal, porque você aprende a se conhecer. Quando a gente se decide a se conhecer, sobretudo com Jesus, a sombra vem à tona. E é quando eu aprendi que não existe julgamento divino. O maior juiz que eu conheci em minha vida foi minha consciência. Foi quando eu decidi, foi quando a gente vê que a gente realmente tem que aprender junto com Jesus. Né? Se a gente for analisar uma outra problemática sempre ligado a isso, em termos de relações, casamentos, filhos, filhas, primos, irmãos e amigos. Né? Se a gente for fazer uma outra análise e entendendo o que realmente Jesus quis dizer nesse odiar pai, odiar mãe, a gente vai entender que o problema não é o choque de ideias. Porque você pode conviver perfeitamente com pessoas que não lhes compartilham as ideias. A gente vê isso, é muito comum em nosso tempo. Na minha casa nós temos esotéricos, espíritas, evangélicos, minha mãe que não acredita em nada e ao mesmo tempo em tudo, e nós todos se damos muito bem. Teve um certo choque no começo, depois cada um começou a compreender que cada um está no seu quadrado. Então, o problema não é o choque de ideias, o problema é o alto índice de projeção de expectativa em cima do outro. Face a esse fenômeno que está acontecendo dos divórcios no mundo inteiro. Eu vi uma reportagem interessante ontem sobre isso. Casamentos relâmpagos, a moça casa hoje e amanhã separa. Os psicólogos são unânimes em dizer, está existindo um alto índice de projeção de expectativa em cima do outro. Ou seja, eu projeto sobre o outro minhas expectativas de felicidade. As pessoas estão casando e colocando suas expectativas de felicidade em cima do outro. E fazendo do outro uma bengala emocional, por vezes financeira também. A gente pergunta, mas qual seria a postura adotada? Eu quis entender um pouco mais do assunto, resolvi ligar ontem mesmo para 2 ou 3 amigos que já são divorciados. E eu tenho contato com os dois lados. Eu queria entender o porquê. Foi inútil. Só eram farpas de todos os lados. Os homens quando envelhecem, a gente quando envelhece parece que fica mais duro. Então eu disse, eu vou ver o que pensam os jovens que têm um coração mais, não tão machucado, talvez, Só eram farpas com os adultos. Então eu decidi usar essa ferramenta maravilhosa que é o Facebook, fiz um comentário e esperei ver o que os jovens respondiam. Minha sobrinha, de 15 anos, foi a primeira. Veio e me falou assim, olha tio, o negócio é o seguinte, porque o palavreado do jovem é muito gostoso de ouvir, que eles são muito claros. Olha tio, o negócio é o seguinte, o problema é que a gente cria na nossa cabeça uma pessoa que não existe. E a gente cria essa pessoa perfeita. O senhor já viveu, tio, nessa época que vivia sonhando com o príncipe encantado? Eu digo, também, continua. E ela diz assim, então quando a gente conhece alguém, a gente acredita que essa pessoa é a pessoa perfeita. E quando a gente nota que ela não é, a gente se decepciona e se separa. Eu digo, mas isso já aconteceu contigo? Ela disse, já, mas eu me dei conta que não eram as pessoas que me decepcionavam, não era eu que me decepcionava. Portanto, não é as pessoas que nos decepcionam, é o excesso de expectativas que temos em cima delas. Nós esquecemos que cada um possui seu mundo íntimo. Então, eu não posso depositar minhas expectativas de felicidade em cima da mão de outro, se a felicidade é algo pessoal e intransferível. Em termos de pai e filho, também, por vezes, o pai coloca suas expectativas de felicidade em cima do futuro dos filhos. O que se faz, o que é muito bonito. Não é errado. Mas, às vezes, a gente projetar em cima dos filhos aquelas expectativas, às vezes o pai está projetando em cima do filho aquilo que ele não se tornou. Aí complica. Termos a capacidade de que nossos filhos se tornem homens e mulheres boas, já é uma grande reucita na vida, independente do que eles vão fazer. Mas as expectativas estão tão grandes que elas passam pelos níveis materiais. Para que eu seja feliz, meu filho precisa ser feliz. Eu tenho um filho de coração no Brasil, alguns dos amigos mais íntimos conhecem minha história.
Ainda há pouco minha mãe me ligou falando novamente sobre ele. Aí eu solto aquele mesmo discurso, eu não posso mais, eu não faço mais, eu vou desistir. Suficiente 2 minutos de reflexão para saber que eu posso e está ao meu alcance. Eu só mudei a postura. Hoje em dia eu não espero mais que ele se torne aquilo que eu não fui. Eu espero que ele se torne aquilo que ele quer ser. E a postura fica diferente agora nesse momento, né? Então, estar com Cristo é compreender o próximo. Ser fiel a Jesus é justamente poder compartilhar, conviver com quem não nos compartilha as ideias, né? E a gente diz, mas então qual é a postura a adotar? Que postura adotar diante dos pais de que são conflituosos, diante da esposa, diante dos amigos, diante do filho? Que postura adotar? Como a gente pode adotar uma postura em relação daqueles que nos compartilham as ideias? Porque às vezes a gente fica assim, mas eu não acredito que ele não gosta de chocolate, eu não suporto chocolate. Quando eu falo isso para alguém, as pessoas dão um salto, mas eu não acredito que tu não gosta de chocolate. Eu digo, tá vendo? A gente tem diferenças. A gente acha inadmissível que ela não pensa como eu. Seria muito chato esse mundo se todo mundo pensasse igual. Não, francamente, seria, não é? Que é muito interessante a gente saber o que tem cada ideias. Então, Emmanuel no livro, novamente, Caminho, Verdade e Vida, eles nos falam o seguinte, se os pais são incompreensíveis, né? Se a mulher por vezes ingrata, se os filhos às vezes são também um pouco ingratos, né? Nós é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores e perfeitos. Trabalhando com Jesus, nosso aperfeiçoamento. Emmanuel nem fala que a gente vai trabalhar com Jesus o aperfeiçoamento dele, porque deve partir dele a mudança. Mas trabalhando com Jesus, o nosso aperfeiçoamento, né? Então, nessa reflexão, a gente percebe o quê? Que a palavra odiar, que a gente já compreende que é amar mais ou amar menos, está ligado, abandonar os pais não quer dizer abandoná-los à própria sorte. Não foi isso que Jesus quis dizer, porque até seria uma falta de caridade. Sobretudo para nós brasileiros, né? Portugueses também, que somos atachados à família. O que ele quer dizer é que a gente encontre maneiras e condições de aceitá-los como eles são. Assim como nós gostaríamos que eles nos aceitassem. Algum tempo atrás, um amigo começou a frequentar o centro espírita porque a mãezinha, muito religiosa, passava por um problema de saúde, né? E ele me pediu algumas explicações básicas, eu falei mais ou menos o que era o livro de oração, tudo, e o que seria capaz de fazer uma oração sincera. E ele explicou à mãe, sem grandes detalhes, o que ele fazia no centro espírita, né? E um certo dia, 2 ou 3 dias depois, a irmã liga e fala assim para ele, mano, a mamãe está curiosa, porque ela perguntou o que foi que tu fizeste ou para onde tu foi, porque ela sentiu uma melhora repentina, está se sentindo tão bem que hoje já foi para a missa de manhã cedo, uma senhora muito religiosa. Aí ele virou para mim e falou, o que é que eu falo? Eu digo, o que tu quer falar? Ele disse, eu não vou falar nada, minha mãe tem 80 anos, tu acha que é sensato eu explicar para ela ainda o que é espiritismo, o que é isso, o que é aquilo? Eu digo, eu acho que é boa resposta. Como ele falou, a mãezinha tinha 80 anos. A mudança veio dele. Não era ela que precisava vir ao centro espírita, até porque é uma mulher religiosa. Fora ele que o convite feito, o Rosimon, ele aceitou. Então, é isso que a gente precisa compreender. Que a sabedoria divina trabalha de todas as maneiras para trazer aquilo que nós precisamos. Então, conviver com a família é etapa importante para a nossa evolução, né? Outra parte interessante é quando Jesus também fala sobre deixa os mortos enterrarem seus mortos. O jovem que chega com ele pergunta, né? Senhor, vou enterrar primeiro meus pais, depois eu volto. E ele fala, deixa os mortos enterrar seus mortos. Emmanuel mais uma vez comenta nesse evangelho que Jesus não fala deixa os cadáveres enterrar os cadáveres. Olha como a solução está em uma palavra, cadáver. Porque até hoje a gente sabe que um cadáver é um corpo sem vida.
Ele fala, deixa os mortos enterrarem os seus mortos em relação à espiritualidade. Os mortos do espírito, os que se afundam no vício, no egoísmo, no ouro ou na prata. Tanto que ele acrescenta no final, se encontrares um cadáver na rua, dai-o a benção da sepultura, no teu trabalho de caridade. Mas em relação, como ele fala, né? Em relação à evolução espiritual, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Então o problema não foi o evangelho, o problema foi a compreensão e as traduções. E Kardec indica a postura. Ser fiel a Kardec também é adquirir a postura de estudar e compreender aquilo que não estiver ao nosso alcance. Né? Porque a nossa família, como a gente fala, é um laboratório. Renunciar com Jesus é compreender. No meu prédio tem uma moça muito bonita, de beleza singular. Uma jovem moça. Eu acho que ela deve ter seus 18, 19 anos, mas eu sei que ela já vai casar, né? Está noiva. Muito simpática, mas sempre muito nervosa, porque ela está sempre movimentando as mãos. E esses dias eu estava no mesmo parque que ela. E eu achei interessante aquilo, porque quando eu cheguei no parque, o único banco que tinha sol era o dela. Onde eu quis sentar, ela sentou primeiro, devido às árvores e às nuvens, né? Quando eu já ia virar de costa para ir embora, eu digo, não, já que a vida é um palco, eu acho que vai acontecer uma cena aqui. Deixa eu perceber o que vai acontecer. Peguei o Paulo Estevão, teve uma hora que eu percebi que ele estava de cabeça para baixo, tanto que eu estava com o ouvido assim, para saber o que ia acontecer. E a moça estava aflita, porque eu sou sempre mexendo nas mãos, tudo e tal, e eu fiquei ali até que chegou João. É um português, seu noivo. Um rapaz muito simpático, muito jovem, mas com uma áurea muito adulta. É impressionante como a juventude aparente dele desaparece quando ele fala. E ela se joga nos braços dele nesse momento, quase que ele cai, e beija de todos os jeitos esses casais apaixonados, né? E fala, ainda bem que tu chegastes agora, eu estava te esperando tanto, eu estou com tanto problemas, aquelas coisas de adolescente. Os problemas é escola, é família, aquelas coisas. E ele fala e abraça e diz assim para ele, tu me amas, a gente vai casar? Nessa hora eu fiquei, quase que eu troco de banco com ele para sentar do lado. Eu digo, fiquei ali, ele responde, mas eu acho que ele queria que eu ouvisse, ou eles queriam que eu ouvisse, para contar hoje essa história para vocês. Olha, que eu não quero me desculpar que eu não sou fuxiqueiro, né? Mas é porque era interessante aquele sol ali, eu digo, isso é uma cena, isso vai acontecer alguma coisa. E ele fala assim, um rapaz de áurea adulta, muito adulto, eu gosto muito de conversar com ele. Ele diz assim, tu és a mulher da minha vida. Claro que eu te amo de todo o meu coração e eu vou me casar contigo. Nesse momento, eu acho que eu vi as lágrimas caindo do rosto dela. Ela o abraça e ele conclui. Porém, eu não sou a solução dos teus problemas. Eu serei teu companheiro fiel. Eu vou te acompanhar e te ajudar em tudo aquilo que for preciso. Mas os teus problemas será tu que tens que resolver. E ela o abraça novamente, beija e diz, mas contigo será mais fácil. E ele repete, ele diz novamente, mas todo o esforço terá que ser teu. Olha que amor. Então, quando a gente ouve isso, né, a gente sabe que a convivência é somente essa etapa na evolução de nossas vidas, mas é o que está ao nosso alcance agora, é conviver com o outro. Mas a alegria de tê-lo perfeito, por vezes temos que renunciar. Podemos se manter ao seu lado, lhe apoiando e convivendo, mas todo o esforço de mudança deve partir dele. Em Erunepé, olha onde eu fui longe agora, Erunepé é uma cidade do interior da Amazônia. Fica no meio da floresta, acessível somente de barco e na cheia. Porque se for na época da vazante, a cidade não tem como chegar lá. É de onde vem minha família. E conta-se uma história onde todos os antigos contam, né? Eles falam que em Erunepé existiam 2 irmãos que se amavam muito. Diz que o amor dele tocava da cidade inteira. Os pais morreram mais cedo e o irmão mais velho começou a cuidar do mais novo. E cresceram em bondade, os 2 juntos faziam tudo junto. O pai havia dividido para cada um o que era por direito, antes da morte, e um tinha uma fazenda em frente do outro, mas estavam sempre juntos, né? Certa vez o irmão mais velho
em seus deslizes de juventude, comete um erro que traz prejuízos financeiros à família. E o rapaz não perdoa o irmão mais velho. Fica furioso, existem brigas e tudo mais, e eles passam já para a violência verbal. Então é quando eles decidem se afastar. Nisso passa-se 5 anos. Conta-se que a cidade inteira era triste quando passava por aquele canto de mato que via os 2 irmãos que não se falavam mais. O irmão mais novo havia se arrependido muito do que fez, foram deslizes de juventude. E orava constantemente, as beatas diziam que viam ele sempre, porque na nossa cidade dizia-se que se ia para o alto da pedreira orar, porque se ficava de joelhos e se fazia ao mesmo tempo uma penitência. Então ele disse que ele ia muito para o alto da pedreira orar e clamava muito a Jesus que lhe ajudasse, que o irmão o aceitasse novamente, pois o irmão era para ele também como seu paizinho de coração. Mas o irmão era irredutível, o mais velho. Certo dia, ele está na frente da fazenda, o mais velho, quando chega um senhor de certa idade e pergunta a ele: Senhor, eu sou carpinteiro. Eu herdei esse trabalho dos meus pais e dos meus avós. Sou um excelente carpinteiro, não lhe decepcionarei. O senhor, por favor, tem algum trabalho para mim? E o homem já um tanto brusco, né? Porque a raiva, ela embrutece o ser humano. Quando a gente guarda raiva e ódio dentro da gente, a gente fica embrutecido. Tudo a gente dá patada, né? Como as pessoas falam. Quando ele já ia dar uma patada, ele fala assim: olha, eu não tenho trabalho para você não, mas naquela fazenda ali mora alguém que eu já não suporto mais ver nem a cara. Então, na beira desse rio, as fazendas eram separadas por um rio. O senhor vai e levanta uma parede mais alto que puder. Eu não suporto mais olhar a cara desse indivíduo. E o senhor responde prontamente, era muito cedo pela manhã. No interior se trabalha muito cedo, às 5 horas da manhã está todo mundo de pé já. E ele mostra onde está para eles as ferramentas, os pregos e a madeira, e vai fazer seus afazeres. O homem parte para a cidade e o senhor começa, serra dali, corta dacolá, prega dali. Por fim, ele constrói uma formosa ponte. Os moradores falam que a ponte existe até hoje. Uma formosa ponte que liga uma fazenda a outra. Quando o homem chega, ele fica irritado, que ele vê aquilo e diz: mas você está ficando louco? Eu falei que eu não queria mais olhar, agora você construiu uma ponte? Quando ele ia mandar o homem quebrar tudo, ele percebe que o irmão mais novo vem correndo de braços abertos e se joga nos seus braços. Nesse momento ele diz, né, o irmão mais novo: eu sabia que Jesus ouviria minhas preces. Meu irmão, me perdoa, eu te amo tanto. Foram deslizes da minha juventude, mas tu é bem mais do que isso para mim. Mesmo com tanta raiva de mim, tu construísse uma ponte para que eu viesse a teu encontro. E o irmão começa a chorar também, o mais velho, e aceita as desculpas do irmão. Nesse momento o velho vai embora. E ele vira: Senhor, por favor, não se vá. Me diga quanto custa o seu trabalho. O senhor me trouxe imensa felicidade. E o velho responde: não custa nada. O meu pagamento vocês já me deram. O fato de ver 2 irmãos que se amam tanto se unir. E ele diz: não, Senhor, eu tenho maneiras de lhe pagar. Por favor, me diga quanto custa o seu trabalho. Ou então diga-me ao menos o seu nome, para que o Senhor esteja em minhas orações. E o velho, já de longe andando, responde: eu sou aquele a quem teu irmão clamou todas as noites o perdão, pedindo minha ajuda. Eu me chamo Jesus. Os 2 irmãos desencarnaram junto. As 2 fazendas são oficinas de aprendizado para os jovens da região. Cada fazenda virou uma escola, onde os próprios pais continuam o plantio de tudo para que a escola não pare nunca. A fortuna deles cresce até com a morte, porque os moradores decidiram a manter a fazenda viva, já que é lá que seus filhos aprendem. A família, ela é o bem mais precioso que alguém pode ter na Terra. E às vezes a gente faz história e bobagem por coisas tão pequenas. É verdade, é difícil conviver com a família. Mas sabe por quê? Porque nós somos imperfeitos. Mas, portanto, nós temos o mandamento de Jesus, que é amar e perdoar sempre, quantas vezes forem necessárias.
É no clã familiar que nós encontramos nossos maiores desafios. Portanto, ser fiel a Jesus é viver com o próximo. Estar com Cristo é compreender o próximo. Porque estar com Cristo é amar o próximo, tu simplesmente porque Ele também nos amou. Então vamos aceitar o convite de Jesus essa noite, que não é de odiar ninguém, mas de renunciarmos a nós mesmos, nos tornarmos espíritos responsáveis no que diz respeito ao aprendizado, na convivência com aqueles que nos é querido e com os quais partilhamos o mesmo telhado, porque está em Jesus. Ser fiel a Jesus é viver com amor. Fora isso, tudo que Ele ensinou em nossas vidas. Nós ainda temos alguns minutos. Se alguém, por favor, quiser acrescentar algo ou tirar alguma dúvida, nós estamos todos em aprendizado. Por favor. Então vamos fechar os nossos olhos para fazer nossa oração de encerramento, pedindo a Jesus, ao Mestre amado, que nos ensine a amar. Ensina-nos, Senhor, a conviver com aqueles a quais amamos tanto. Ensina-nos, ó Senhor, a ter a tolerância que Tu tanto nos ensina, o perdão, o amar ao próximo. Por vezes isso é difícil para nós, Senhor. E, portanto, nós agora te rogamos, é tão difícil sem Ti. Senhor, pedimos também um momento de paz para aqueles irmãos que hoje aqui não se encontram, que passam por dificuldades semelhantes, que Tu possas abençoar o coração desses anjos de bondade que Tu botaste no mundo, que se chama as mães. Dá-lhes a força da paciência. Jesus, que Teu amor nos invada o coração e a alma, e que podemos ser reflexos de Ti. Que assim seja.